é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes no ar. Programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Tico Feirense, Nair de Santana e na técnica Gabriel Santana. Hoje, 12 de abril de 2024, daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional e nacional e da nossa região, né? No dia de hoje, destaque para a dupla Bavi, que joga nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E vai começar o Brasileirão, né? Agora que é hora que vamos ver quem tem mais farinha no saco, né? Brasileirão começando aí, já tem estatística aqui. Daqui a pouquinho vamos falar de estatística do Bahia, do Vitória. Enfim, campeonato municipal daqui de Conceição de Jacuípe, que teremos rodada nesse próximo domingo. Daqui a pouquinho, viu, torcedor que está ligadão aí na Rádio Nave Mãe, né? A Rádio Mix Bahia 89.9. Boa noite, meu amigo. Zezito Oliveira. Boa noite, Galego. Boa noite, galera da minha querida. Estamos aqui hoje, sexta-feira, fechando a semana, com mais um programa Esporte Entre Amigos, falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. E aguardando aqui amanhã as rodadas dos campeonatos regionais, Copa do Brasil e outros campeonatos, outras competições que está sendo realizada no Brasil e no Nordeste, Galego. Com certeza, Zezito Oliveira. Vamos começar aqui falando daqui do nosso campeonato municipal daqui de Conceição do Jacuípe. Teremos rodada nesse próximo domingo, onde teremos um grande jogo de futebol a partir das 13h30. Rua Chile enfrenta a equipe do Bessa. Um jogo aí que pode definir a classificação, uma vaga para essas duas equipes, né? Ambas as equipes venceram a primeira partida. E a Rua Chile contra o Bessa vai em busca da sua segunda vitória e automaticamente a classificação. Porque teremos aí cada equipe nessa fase aí fazem 3 partidas, né? Então, 2 vitórias aí praticamente sela a classificação de cada equipe dessa aí. No segundo jogo, que é o jogo que faremos aí a transmissão ao vivo, Rádio Mix Bahia, cobertura total com esse amigo de vocês aqui, Jailson Santos nos comentários, Ronaldo Alves na reportagem de campos e o menino Tico Feirense, o locutor show man de audiência. Segundo jogo, Sapé e S. Cardoso, né? O Sérgio Cardoso, né? Sapé e Sérgio Cardoso é o jogo de fundo. Então, Rua Chile e Bessa, a partir das 13h30 e a partir das 15 horas, né? Transmissão aí ao vivo, a partir das 15 horas, cobertura, jornada esportiva começa às 15 horas, Sapé e Sérgio Cardoso, o jogo de fundo. E campeonato esse que tem um oferecimento aí, né? Da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, Secretaria Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe, Prefeitura de Conceição do Jacuípe, uma cidade para todos, a administração Tânia Yoshida, que tem essa cobertura, essa promoção, esse patrocínio todo desse campeonato, da prefeita Tânia Yoshida, que vem fazendo um grande trabalho, um trabalho fenomenal, principalmente na área aí do esporte, saúde, né, em todos os meios aqui de Conceição do Jacuípe. Mas o campeonato que estava aí parado há muito tempo, acho que há mais de 10 anos, a nossa prefeita resgatou o campeonato e é um grande sucesso, esperando aí que a seleção de Berimbau, de Conceição do Jacuípe, possa disputar o Intermunicipal. Muita gente procurando saber, a gente aqui até lá no distrito de Humildes procurando saber, né, se a seleção de Conceição de Jacuípe vai disputar o Intermunicipal. Com a palavra o presidente da secretaria, o presidente da Liga de Esporte aí, o nosso amigo Vitor, ele que está aí, né, procurando alguns detalhes para ver se a seleção daqui de Berimbau vai participar do Intermunicipal, que é interessantíssimo, né? Nessa reta final aí, que é um campeonato que começa praticamente no segundo semestre, e as equipes aí é como se fosse um segundo campeonato profissional aqui na Bahia. Grandes equipes do interior da Bahia, né? Grandes seleções, melhor dizendo, e teve seleções aí que já revelaram grandes jogadores,
Enfim, então se espera que a seleção de Conceição de Jacuípe possa disputar, Zezito Oliveira. E não se esquecendo, Galego, que o Campeonato Intermunicipal aqui da Bahia é uma das maiores competições do Brasil, né? Em número de participantes, então seria muita honra, muita glória a seleção, o Berimbau formar uma seleção para participar desse campeonato, como já participou outras em edições anteriores, mas isso aí vai depender muito da Secretaria de Cultura e Esporte, juntamente com a Prefeitura, para ver se há possibilidade de formar uma seleção aqui no Berimbau e disputar o campeonato intermunicipal. Com certeza, 18 horas e 10 minutos, vocês querem mandar seu áudio, querem dar alguma opinião, algum palpite aí, né? Principalmente da dupla Bavi, que joga nesse final de semana, como é que vai ser a estreia do Bahia, a expectativa do Bahia e Vitória, vocês torcedores de Bahia e Vitória, pode ligar para o zap daqui, lembrando que o meu amigo Formiguinha esteve aqui na rádio ontem, né? Foi depois da programação, quase 7 e pouca, ele esteve aqui, fizemos já a entrega dos brindes para a Formiga, já foi dada aí, né? Os brindes, já foi receber os seus brindes, né? Que teve um oferecimento do Mercadinho Campeão, do meu amigo Duinha, utilidade Deus é Fiel, utilidades domésticas do meu amigo Ninho, aí do Deus é Fiel, vizinho aí a Casa Lotérica. Então a gente vai fazer aí as fotos, né? Fizemos ontem aqui e vamos botar nas redes sociais aí pra vocês verem, viu, Carlos Rosa, a cara do meu amigo Formiguinha, 18 horas e 10 minutos, e o número da nossa rádio é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Pois é, esse número daí, mande seus áudios pra cá, pra nossa rádio. 18 horas e 11 minutos, meu amigo. Galego, um fato interessante, até um fato curioso aconteceu lá no campeonato da Arábia Saudita. O atacante Abzerrak Hamdallah, do Al-Tidj, levou uma chibatada de um torcedor do Hilal após o final da partida na Supercopa da Arábia Saudita. No entanto, apesar da agressão sofrida, o jogador do time de Benzema ainda corre o risco de ser suspenso por 2 jogos e pagar cerca de 30 mil de multas. Agora, Galego, vê se tem cabimento um negócio desse. O cara levou uma chibatada de um torcedor e ainda corre o risco de ser punido com uma multa de aproximadamente 30 mil reais. Sacou a notícia? Esse aí da chibatada, né? O cara levou a chibatada, isso, e ainda corre o risco de levar uma multa de 30 mil reais. Pode ser suspenso, né? Ainda pode ser suspenso. Agora veja se isso virar moda no mundo. Lá é na base da chibatada. Lá não tem jeito não, meu irmão. O cara lá vacilou, né? Falhou em algum motivo lá. O cara lá vai na base da chibatada. E foi o torcedor que deu a chibatada no jogador da equipe lá da Arábia Saudita. Hilal. É o time do Neymar. Então, lá na base da chibatada, lá o cara não vai lá tirar onda não, porque senão o bicho pega, viu, meu amigo Zezito Oliveira? Falar aqui de Campeonato Brasileiro. E mais precisamente dele. Vitória! Falar do Vitória, né? Vitória, não deixa de ter a manchete do Vitória aqui. Vitória e Atlético abre a Série A com as maiores sequências invicta como mandante. A Série A do Campeonato Brasileiro começa nesse final de semana. E como sempre, fazer o dever de casa é fundamental para as pretensões de qualquer equipe. E é justamente nos jogos como mandante que o Vitória e Atlético apostam para fazer boas campanhas. Os rubro-negros são os clubes da primeira divisão com as maiores sequências invictas em seus domínios. O Vitória não perde no Barradão há 10 meses. A última derrota foi em 11 de junho de 2023. De lá para cá, são 23 partidas de invencibilidade como mandante, com 19 triunfos, 4 empates e aproveitamento de 88,4%. A invencibilidade do Atlético dura menos tempo, já que são 9 meses desde que a última derrota no dia 12 de julho de 2023, mas o Furacão também não sabe o que é perder a 23 jogos como mandante, com 15 vitórias, 8 empates e aproveitamentos de 77% aí esse ano na temporada
Vitória e Atlético não perde dentro de casa, só que Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro, as dificuldades são outras, né? É um campeonato bastante competitivo, qualidade técnica lá em cima. Não vamos comparar aqui o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma com a Copa nem a Copa do Nordeste, quanto mais o Campeonato Baiano e o Campeonato Paranaense, que tecnicamente, né, em termos de parâmetro, não serve para nada. Então, Vitória e Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná já tem uma canja muito boa. O Atlético do Paraná, o desenvolvimento do Atlético do Paraná no Campeonato Brasileiro nos últimos 7 a 8 anos foi muito grande. O Atlético do Paraná, ele disputa aí Libertadores, Sul-Americana todo ano, né? Então, um time que cresceu muito. E o que nós esperamos aí do Vitória e da equipe do Bahia é isso aí, que cresçam na competição, Zezito Oliveira. A esperança do torcedor baiano esse ano é muito grande, em virtude das campanhas. Vitória foi campeão baiano, o Bahia conquistou a Copa do Nordeste, as duas equipes. O Bahia conquistou nada também, Copa do Nordeste, nada, desculpa aqui, torcedor. Mas, de qualquer maneira, a equipe do Bahia e a equipe do Vitória, esse ano, estão bastante credenciadas, com elenco reforçado. Bahia com o Grupo City aí, comprando jogador a rodo, eu não sei onde é que está tanto jogador que o Bahia compra. Mas vamos esperar aí, que os dois façam uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E vovô só no apelido, viu? Oswaldo vai para a sua 11ª Série A em grande forma no Vitória. Atacante de 37 anos, é artilheiro do Rubro Negro em 2024 e volta à elite depois de 2 temporadas. Em 2024 a Série A terá o retorno de um personagem ilustre que carimbou seu nome em diversos clubes pelo Brasil. Aos 37 anos, Oswaldo é chamado de vovô por parte do elenco do Vitória, mas a brincadeira para por aí, já que ele mostra vitalidade em campo e está em grande forma para disputar a elite do futebol brasileiro pela 11ª vez, né? Então tá aí o Oswaldo na Série A de 2011, disputou no Ceará, 2012, 2013, 2014 ele disputou o Brasileiro pelo São Paulo, 2015, 2016 pelo Fluminense, 2017 Fluminense Sport, 2019, 2020 e 2021 pelo Fortaleza. Então é um cara que vai dar no máximo, tem muita experiência, rodado, o Oswaldo, mas tem que ter um cara para poder substituí-lo, porque o Oswaldo, pela idade também, o rigor físico não é mais o mesmo, não tem aquela velocidade que tinha 10, 15 anos atrás, mas é um cara experiente que tem muita coisa a dar ainda na equipe rubro-negra, Zezito Oliveira. 18 horas 17 minutos. 18 horas 17 minutos. Falar agora do Bahia. Falar aqui do Bahia, 18-17. Gol iluminado. Cauli recebe prêmio por pintura em goleada do Bahia sobre o Corinthians. Cauli foi a grande surpresa do Bahia em 2023. Desconhecido em seu retorno ao Brasil, o meia brilhou com a camisa azul, vermelha e branca e terminou o ano premiado após marcar um golaço na goleada por 5-1 contra o Corinthians em Itaquera pela 35ª rodada da Série A. Com 51,59% dos votos entre os telespectadores do Hora 1, ele recebeu o prêmio de gol iluminado de 2023 e foi realmente um lindo gol, que também contou com a estrela de Tassiano, peça-chave no esquema de Rogério Ceni. Ambos tabelaram na entrada da área com passes refinados, mas o camisa 16 deixou Cauli em uma posição desfavorável para a finalização no canto esquerdo da área. Contudo, o meia não viu isso como obstáculo e acertou o lindo chute no ângulo para ampliar. Além de Cauli, Piquerez, que fez um golaço contra o São Paulo, e Bruno Henrique, com uma linda finalização no clássico contra o Botafogo, completa o pódio de votação do Hora 1. Bom, né? O Cauli golaço, né? Todos os torcedores do Bahia lembram dessa pintura de gol do Cauli contra a equipe do Corinthians. Zezito. Galego, uma pergunta que não pode faltar. Você acredita que o Bahia poderá fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro? A pergunta, daqui a pouco, depois de começar, tem uma matéria também que fala da estatística de Bahia e Vitória. Você está me perguntando do Bahia. Acreditamos que sim. O Bahia, esse ano, aprendeu a lição do ano passado e a gente tem que
dar um voto de confiança aí a esse grupo City, que é um grupo milionário. Mas não adianta, né? Daqui a pouco tem jogador de 100 e poucos milhões aí que tá anunciado aí, um jovem talentoso aí do Grêmio, Bahia quer pegar. Não adianta também injetar também dinheiro e não ver resultados. Né? O torcedor quer resultado, o torcedor quer título. E o time do Bahia já perdeu o Campeonato Baiano, que é, teoricamente, o único título que tem para ganhar na competição. Né? Então eu acredito que o Bahia sim vai fazer uma grande campanha no Brasileirão. É o que o torcedor do Tricolor quer. Né? No mínimo, o torcedor já espera logo quando fez logo 2 contratações aí que investiu. Né? O investimento do Bahia foi em Jean Lucas e Caio Alexandre. Quase 50 milhões, mas veio de graça, só pagar o salário. Então o torcedor ficou na expectativa de ter um grande elenco, um grande time, para poder ir até a Libertadores. Nem falou nem Copa Sul-Americana, falou em uma vaga direta na Libertadores. Então a expectativa, quanto da torcida, como nós aqui da imprensa, é que o Bahia faça uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. 18 horas e 20 minutos e tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O
O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 759-9962-9940. Grande vaquejada no Aras Requeijão, dias 13 e 14 de abril. O Aras Requeijão fica localizado atrás do posto Eucalipto, em Conceição do Jacuípe, Birimbau. Com premiação de R$5.000 para a categoria aspirante e o valor de 30% arrecadado para a categoria aberta. É emoção garantida. Além da competição acirrada, o evento contará com shows ao vivo. Com eles,
Wagner Vieira e Sil Farley, o rei da seresta. É dias 13 e 14 de abril. Apoio, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. O evento começará no sábado, às 10 horas da manhã. A organização é de Moreno e sua equipe. Na sexta-feira tem paredão garantido, viu? Final de semana inesquecível. Não percam. Grande vaquejada no Aras Requeijão. Dias 13 e 14 de abril. Eu vou, você vai. Claro, todo mundo vai. Trabalhando bastante, seguindo adiante, a pressão é constante. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. De volta sou eu, 18 horas 29 minutos, falar aqui, né, do projeto solidário, projeto Sopa Solidária. Sopa Solidária hoje às 19 horas haverá uma distribuição de sopa. Local, Praça da Matriz, aí em Humildes, viu? Vocês de Humildes, vai ter daqui a pouquinho às 19 horas o projeto Sopa Solidária. Hoje às 19 horas na Praça da Matriz. 18 horas, eu gosto de uma sopinha, viu? Se der tempo eu passo aí para tomar essa sopa. 18 horas 30 minutos e temos áudio, vamos ver esses áudios que temos aí. Boa noite. Nailton Santana. Ai, boa noite, ouvintes do programa Esporte Entre Amigos, Mix Bahia FM. Alô, Conceição de Jacuípe, Maguila San. Rapaz, que onda braba, viu, velho? Tava aqui ouvindo aqui essa chibatada aí, meu irmão. Que laranjada, viu, velho? Tem isso, né, velho? Lá é a cultura deles lá. O cara recebe a chibatada e ainda vai ser multado. Eu acho que esse time aí não é o Al-Hilal, não. É o time de Benzema, parece, viu? Não sei se é de Benzema, não, mas não é o Al-Hilal, não é o time de Neymar, não. Mas muita onda, viu, velho? Que laranjada, meu irmão. Mas veja bem, rapaz, vamos falar de Bahia e de Vitória, né? O Bahia estreia amanhã contra o Internacional. A gente não sabe o que o Rogério vai fazer no Bahia. Eu acho, assim, que o Rogério ainda não se encontrou no Bahia em relação a um time. Nós estamos vivendo deficiências ainda como do ano passado, quando o Jacaré foi improvisado na direita. Hoje nós não temos um lateral esquerdo de ofício, os dois machucados, né? Tem aí, improvisa o Cicinho, improvisa o Rezende, que não corresponde, todos os dois. Juba já está acostumado a jogar na frente, às vezes ele saca o cara, não coloca. O miolo de zaga tinha que ser o menino Gabriel com o Vitor Cuesta, né? Me falou o nome do Gabriel agora, com o Cuesta, na lateral direita área. Então ele fica inventando demais, né? O Stupinian está pedindo passagem no Bahia, agora mesmo na última quarta-feira ele demorou de botar o cara, né, fez um golaço, gol de centroavante, recebeu na frente, passou. Então, enfim, eu acho que o Rogério precisa se encontrar esse time do Bahia. A gente tem elenco, tem peças, e outra coisa, viu, Galego e ouvintes, o Bahia está faltando pernas. Ninguém sabe por quê, né? O Bahia joga no primeiro tempo, às vezes não joga, só joga no segundo, tá um negócio sério. O Bahia, o Everton Ribeiro é um cracaço de bola, mas não tá aguentando jogar o tempo todo. E ele eu posso dizer, o restante não, menino novo, né? Não pode dizer que um Caio Alexandre, né? Um menino, o Jean Lucas, todo mundo novo, cheio de saúde, que não vai jogar 90 minutos, meu irmão, 60, 70 minutos, pelo amor de Deus. Eu bati a baba de manhã, meio-dia de noite, a semana toda que Deus deu. E um homem desse ganhando 700 mil, não pode jogar um tempo de um jogo, uma vez por semana, meu irmão, pelo amor de Deus. E o Vitória tem uma estreia contra o Palmeiras no domingo, jogaço aí, né? O Vitória já vem empolgado aí no Barradão, sem perder há um bom tempo. O Palmeiras, não sei se vem com o time misto ali, né? Tá na Libertadores, vai estrear aqui no Brasileirão. Não pode desmerecer o Vitória, não, porque se ele vacilar, o rubro-negro baiano pode sim, tem condição de vencer, mesmo que ele venha até com o titular.
Mesmo assim, porque o Vitória mostrou que é um time surpreendente, é um time aguerrido, não tem esses craques, não tem medalhão não, mas o conjunto da obra vale a pena assistir. Então tá aí, o final de semana promete no futebol brasileiro e no baiano. Vamos torcer para os nossos times, Bahia e Vitória, conseguir a vitória esperada, Jailson Santos. Mandar um abraço aqui ao meu amigo Sariguê aí, em Conceição do Jacuípe, que tá ali, ele é a esposa dele, me falou o nome dela agora aqui, rapaz, eu vi essa senhora essa semana aqui. Ai, meu Deus do céu. De vez em quando eu vou aí tomar umas brijas, mas ele fazer um som ao vivo. Mas enfim, um forte abraço a todos aí de coração em Conceição do Jacuípe. Valeu, tamo juntos. Lembrei o nome da esposa de Sariguê, viu, antes de encerrar aqui. É Dona Marinalva. Não pode esquecer não, Dona Marinalva. Um forte abraço aí em Conceição do Jacuípe. Valeu. Novamente, né? Agora falar sobre Bahia e Vitória, né? Bahia que joga amanhã no Beira-Rio contra a equipe do Internacional, a abertura do Brasileirão 2024. O Internacional está com 3 desfalques importantes, os principais jogadores o Patrick, o Ener Valencia, que é o artilheiro do time, também está fora, e tem mais outro que fugiu da mente aqui. O Rogério Ceni com as opções dele meia maluca, espero que amanhã dê acerte. Acho que ele já errou o que podia errar. Agora começa uma competição que ele não pode dar mole, porque senão a zona de rebaixamento é bem ali, né? A Série B está bem ali embaixo. Então ele tem que tomar cuidado com as opções dele. O Everaldo já voltou a treinar. Acredito que se ele tiver condições, o Rogério é apaixonado por Everaldo e por Canu. Os dois devem jogar, né? Na lateral esquerda, que não tem lateral, uma vergonha, o Bahia não contratou lateral até hoje, vai iniciar o Brasileirão, não tem lateral. Eu acho que ele deveria fazer um teste com o Cicinho, que saiu muito bem nos 2 jogos em que ele foi colocado naquela posição de lateral esquerda, né? A zaga todo mundo sabe. Gabriel Xavier, que foi escolhido o melhor jogador contra o Náutico. Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Rezende, para mim, tem que voltar a jogar na posição dele, ali de volante, frente de zaga. O ataque tem que dar oportunidade a Estupian, que entrou bem também. Mas vamos ver qual a mentalidade de Rogério, né? Espero que ele não erre mais, porque já deu para ele, encerrou, não é isso? Encerrou. Quanto o Vitória, tem um jogo em casa dificílimo, o Palmeiras não vem completo também, o Edi que não vai vir, e mais 2 jogadores importantes não vão vir aí por confronto contra o Palmeiras, ou contra o Vitória. É um jogo difícil também para o Vitória, porque é o confronto do campeão da Série B contra o campeão da Série A, e os dois foram campeão dos estaduais, né? Mas a gente sabe do quilate que tem a equipe do Palmeiras. Um jogo difícil para o Vitória, que vem, né, invicto aí há vários jogos, já tinha 24 jogos num Barradão. E quer manter isso aí, né? Vai ser difícil, mas ele tem tudo para fazer um grande jogo contra a equipe do Palmeiras. Um abraço a todos, que todos com Deus. Tá aí, meu amigo Ronaldo Alves, Naldo Santana. Ronaldo Alves, a expectativa da estreia da dupla Bavi. Sabemos que não vai ter parada mole pra ninguém, né? Os jogos são difíceis, jogos duros, jogos complicados, tanto pra Bahia como pra Vitória. E a estreia dos dois será agora, nesse final de semana. Bahia pega o Internacional, um jogo que tem grandes tradições aí, né? Bahia que foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro no Beira-Rio, diante da equipe do Internacional. Quem não lembra, né? Em 88, aquele jogaço de bola, Beira-Rio lotado. E o Bahia desbancou o Internacional lá. E o Vitória vai pegar simplesmente o Palmeiras, que é o bicho papão, né? Simplesmente o Palmeiras, que é o bicho papão do nosso futebol brasileiro, dentro de casa, dentro do seu domínio. Mas acreditamos aí que a dupla Bavi possa superar essas dificuldades logo nesse final de semana e que tragam os 3 pontos para os torcedores das ambas equipes. E na tarde desta sexta-feira, Ronaldo Alves, o elenco do Bahia realizou o último treino antes da viagem para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional no sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Num gramado, o técnico Rogério Ceni inicialmente coordenou um trabalho técnico focado em aspectos fundamentais do jogo. Em seguida, o treinador dividiu o grupo em 2 para 1 treino tático, enquanto parte dos jogadores permaneceu com o comandante tricolor. Os demais trabalharam jogadas de bolas paradas com auxiliar Charles Embert.
o artilheiro, os atletas que atuaram os 90 minutos do jogo contra o Náutico na última quarta-feira não participaram dessa atividade, priorizando evitar desgaste físico. O meia Carlos de Pena, recém-contratado, e Everaldo treinaram normalmente com o elenco. A provável escalação do Bahia para o jogo diante da equipe do Internacional é a seguinte, viu? Ronaldo Alves, Marcos Felipe, Arias, Canu e Cuesta e Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Juba e Tassiano. A escalação oficial será publicada 1 hora antes da bola rolar. Internacional e Bahia vão se enfrentar às 18h30 no Beira-Rio, Zezito Oliveira. Eu ia dar uma notícia aqui, galera, em relação ao do Vitória, mas aqui deu um branco aqui na internet. Mas vou abrir aqui, abriu aqui a notícia. Eu sei que agora o momento é de falar de Bahia, mas é uma nota de utilidade pública falando aqui em relação ao Vitória, que anunciou que firmou uma parceria com a Secretaria Municipal de Pobreza, Esporte e Lazer para desenvolver ações de cidadanias num complexo esportivo envolvendo criança que estuda em colégio municipal. Então, serão inicialmente 50 crianças que serão atendidas no projeto entre o clube e a SEMPRE, que é a Secretaria de Prevenção. E o Vitória vai oferecer os profissionais, lanche e toda a estrutura para os garotos que vão ser matriculados nesse grande projeto da equipe do Vitória. Então é um importante, né? E falar do Vitória também tem esses talentos aí do... Em busca de talentos, Bahia divulga a agenda de projetos do Dia do Bahia. É lá e cá, viu? Aqui assim, o Esporte Clube Bahia divulgou a agenda da semana para o Dia do Bahia. Um projeto que busca reforços por todo o país, com peneiras abertas e fechadas, focado nos atletas mais jovens. Para participar, basta a criança comparecer no local no horário marcado, com documento e atestado médico atualizado. Sexta-feira, né, que foi hoje, 12/4, às 17 horas, cidade Ilha de Marajó, do Marajó, Pará, né, no campo Adalberto Tavares, da manhã, dia 13, às 8 horas, em Laje, Bahia, campo de Rildo, na Rampa. Domingo, dia 14, 8 horas, cidade Guarapari, Espírito Santo, no campo SDC Guarapari, crianças nascidas entre 2010 e 2015, 18h40, tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. É mês do consumidor na CL Constrular. E para você aproveitar ainda mais, preparamos uma super oferta. Entrega grátis em mais de 15 regiões. Chega de adiar aquela reforma ou construção. Com a CL Constrular, você compra tudo o que precisa com o melhor preço e ainda economiza na entrega. Corra para aproveitar as melhores ofertas da região. CL Constrular, a Home Center de Berimbau.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar.
Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorge Ana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. WhatsApp é o 75999629940. Com caixa cheia, que muito que força que meteu lá que cê permiu. Trabalhando bastante, seguindo a... Grande vaquejada no Aras Requeijão, dias 13 e 14 de abril. O Aras Requeijão fica localizado atrás do posto Eucalipto, em Conceição do Jacuípe, Birimbau. Com premiação de R$5.000 para a categoria aspirante e o valor de 30% arrecadado para a categoria aberta. É emoção garantida. Além da competição acirrada, o evento contará com shows ao vivo. Com eles, Wagner Vieira e Sil Farley, o rei da seresta. É dias 13 e 14 de abril. Apoio, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. O evento começará no sábado, às 10 horas da manhã. A organização é de Moreno e sua equipe. Na sexta-feira tem paredão garantido, viu? Final de semana inesquecível. Não percam. Grande vaquejada no Aras Requeijão, dias 13 e 14 de abril. Eu vou, você vai. Claro, todo mundo vai. Trabalhando bastante, seguindo adiante, a pressão é constante. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a Nave Mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. (18h50) de volta aqui em Birimbau, 18h50. Tem um áudio aqui, vamos lá, Gabriel Santana. Coloca esse áudio aí, Gabriel. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Saúde e paz para todos nós. Ronaldo, Zezito, Galego, meu querido Naildo Santana, Gabriel. Não tô ligando esse dia que eu tava de cabeça quente com o meu tricolor, viu? Com essa rivalidade no Baianão, tomou esses cacete todos Vitória. Tô aqui ainda de cabeça inchada. Tô retado ainda. Mas tô sempre ligado, viu? E vamos ver se amanhã a gente consegue vencer pela estreia do Brasileirão lá, o Internacional lá em Porto Alegre. E seu Rogério Ceni efetizar Gabriel Xavier na zaga de vez e colocar Rezende na frente da zaga e botar Estopian lá no ataque. Vamos ver. Um abraço, queridos. Estou aqui sempre ligado. Tá aí, meu amigo Carlos Rosa, mas parece que vai ser Canu e Cuesta na zaga, viu? E o Stupian vai ficar no banco aí nesse próximo domingo. Vamos fazer aqui, teve uma mudança aqui nos jogos de domingo do Campeonato Municipal daqui de Conceição do Jacuípe. Sapé e Sérgio Cardoso, que iria ser o primeiro jogo, iria ser o segundo jogo, vai ser o primeiro jogo, viu, gente? Vamos colocar aqui, deixar tudo em ordem. Sapé Futebol Clube e Sérgio Cardoso. Jogo do Grupo B, segunda rodada, às 13h30. Sapé e Sérgio Cardoso. E no jogo principal, Rua Chile e Bessa. Rua Chile e Bessa. A partir das 15h30. Rodada do Grupo A, a segunda rodada. No Estádio Municipal Rosalvo de Matos Valadares, o Roseirão. Cobertura aí, né? Tem um apoio geral da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Temos mais um áudio aí, deve ser do meu amigo aí, presidente da Liga. Ele vai explicar aí, veja aí, Gabriel Santana.
Fala Maguila, aqui é Vitor Maia, presidente da Liga, um dos organizadores do campeonato. Só passando para deixar algumas explicações referente à questão das rodadas do campeonato. Esse final de semana aí teremos o jogo Sapé e Sérgio Cardoso e Rua Chile e Bessa. A sequência dos jogos serão por conta da questão da pontuação. Tanto o primeiro jogo será Sapé e Sérgio Cardoso, porque ambas as equipes perderam a pontuação. Ou seja, nenhuma das equipes pontuaram. E o jogo principal será Rua Chile e Bessa, porque ambos venceram seus jogos, totalizando 6 pontos, entendeu? Aí, daqui pro final do campeonato, só pra galera ficar também ciente aí, vai ter a somatória dos times que vão se enfrentar. Quem tiver a maior pontuação faz o jogo principal das 15h30 e quem tiver a menor pontuação faz o jogo de 13 horas e 30 minutos. Valeu? Qualquer coisa, tamo junto, precisando, tamo aí. Tá aí meu amigo Vitor, aí o presidente da Liga daqui de Conceição do Jacuípe, explicando aí o motivo da mudança aí dos jogos, e correto, né? Coerente, compreensivo. Quem tá com o maior número de pontos faz o segundo jogo, claro e evidente. E o segundo jogo que tem narração ao vivo e a cores da Rádio Mix Bahia. Então tá aí, né? Corrigido não, questão de coerência. Sapé Futebol Clube e Sérgio Cardoso vai fazer a preliminar. E no segundo jogo, grande jogo aí, Rua Chile e Bessa Futebol Clube. Valeu, meu amigo Vitor. Aquele abraço, meu irmão. 18 horas e 54 minutos. Tem algum aí, Zé? Tem aqui, fechando a participação, falando sobre a equipe do Bahia. Vamos falar aqui sobre o novo contratado, que é o Carlos de Pena. Ele fechou o vínculo com o Bahia até o fim de ano e já teve seu novo contrato publicado no BID da CBF. Contratado após rescindir com o Internacional, o Internacional, de Pena não atua desde o mês de fevereiro e, apesar de já estar apto, ainda não vai viajar dessa vez para enfrentar seu antigo clube. E o meio-campista uruguaio chegou à capital baiana na noite de terça-feira, se apresentou no CT Evaristo de Macedo e durante a quarta-feira para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele já participou de um treino sob o comando de Rogério Ceni pela primeira vez no dia de hoje, que foi a sexta-feira, e já está praticamente apto para atuar do Bahia, aguardando só a sua oportunidade. O Depena chegou 2 meses parado aí, sem jogar bola, né? E vai se readaptar, né? Mandar um abraço novamente a um amigo Vitor, que é o presidente da Liga, de Conceição do Jacuípe. Um abraço, meu amigo Vitor, tamo junto, sempre misturado. E vamos dar aqui, Zezito Oliveira e torcedor, uma estatística que saiu aqui, portal de estatística, coloca a dupla Bavi como candidata a degola. O Campeonato Brasileiro da Série A está prestes a começar e, com isso, previsões para o andamento na competição já começam a ser feitas. Bahia e Vitória estão na disputa juntos depois de 6 anos, porém, segundo o portal Opta, não farão boas campanhas. O tricolor ainda é apontado como um dos grandes candidatos ao rebaixamento, enquanto o rubro-negro não ficaria muito distante, mas se salvaria. De acordo com o site de estatística, o Bahia tem 42,7% de chances de cair para a segunda divisão, números melhores apenas que Juventude e Criciúma. O Vitória, por outro lado, tem 41,1% e ficaria também à frente do Vasco da Gama na tabela. Para o Opta, a possibilidade da dupla Bavi conseguir vaga para a Copa Sul-Americana não é muito alta. O Bahia tem apenas 23,7% de chance de ficar entre o 7º e o 12º na zona de classificação. O Vitória, não muito melhor, tem 24,2% de possibilidade. Menor ainda é a chance de classificação para a Copa Libertadores. Tricolor e Leão aparecem com apenas 5% de chance de ficar entre 6 e a primeira colocação. Vale lembrar que o Brasileirão pode abrir mais vagas, a depender dos resultados dessa temporada nas próprias competições continentais e na Copa do Brasil, que dão vagas diretas para os torneios de 2025. Isso aumentaria a chance da dupla Bavi, que hoje são mínimas. Então tá aí,
né? Estatística aí do Grupo Opta. Ainda bem não começou o campeonato e já coloca o Vitória e Bahia preste a ser rebaixado já, né? Então vamos ter que dar um tempo aí que sirva de motivação para as duas equipes. E falar em Campeonato Brasileiro, Zezito, temos aqui a abertura do Campeonato Brasileiro que começa amanhã. Jogo de abertura aí, Internacional e Bahia, 18h30 no Beira-Rio. Criciúma e Juventude, lá em Santa Catarina, também às 18h30. Fluminense e Bragantino, às 21 horas. E São Paulo e Fortaleza, 21 horas. No domingo, Vasco da Gama e Grêmio, 16 horas. Atlético Paranaense e Cuiabá, também 16 horas. Atlético de Goiás e Flamengo, às 16 horas. Corinthians e Atlético Mineiro, também às 16 horas. Cruzeiro e Botafogo, às 17 horas. Vitória e Palmeiras, 18h30, tá aí a rodada do Brasileirão que começa amanhã. Placar de Bahia e Inter, ligeirinho, Bahia, Inter e Bahia. Gabriel. Eu vou botar 2x1 pro Bahia. 1x1, Vitória e Palmeiras. Vou botar 1x1. Gabriel, Vitória e Palmeiras. 1x0 Palmeiras. Eu vou colocar aqui 2x2 nesse jogaço de bola, né? Então, agradecer a audiência de todos vocês e muito boa noite a todos vocês e até segunda-feira, se Deus permitir. Boa noite, minha querida Berimbau. Segunda-feira estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos. Porque, galego, se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.